Então eu vou começar aqui falando sobre o Patriota, entrando no filme mesmo, trazendo alguns conceitos assim do filme que eu acho que o filme trabalha, às vezes de forma anacrônica, às vezes assim, tentando comparar com um pouco da mentalidade da época, tá? E pensando também o contexto que o filme é produzido, tá bom? Então para começar, o filme se passa em 1776, tá? Pouco tempo antes de estourar mesmo a Revolução Americana, né? O que foi a Revolução Americana, né? Quando os Estados Unidos ele se torna independente da Inglaterra, porque até então, né, você já deve ter ouvido falar sobre as 13 colônias, que era a forma como se organizava os povos ali na costa da América do Norte, tá? E o filme já traz assim de cara uma discussão sobre impostos assim da coroa inglesa que estava pesando muito assim no bolso dos americanos ali e que estava difícil isso. E aí começa também um debate sobre a nação americana, um debate sobre a liberdade, mas não entra em tanto detalhe sobre esse tipo de liberdade logo de início, tá? Pela questão do imposto ali você entende assim que é uma liberdade fiscal, mas o filme, pelo tom dele, pela forma como ele trata o patriotismo, essa liberdade realmente é o ser dono de si, sem precisar ter um soberano, um rei do outro lado do oceano, né? E os escravos nesse filme também, pelo menos dentro no núcleo do personagem principal, eles são retratados como trabalhadores livres que estão ali por vontade própria, que recebem aqui por estarem ali e são bem companheiros dos revolucionários, né? Vão lutar a favor deles, com eles, pois acreditam também na causa. Eles não estão ali igual tem a lei que libertaria os escravos depois de um ano se eles servissem ao exército. Mas o filme mostra um grupo de escravos e ex-escravos, pessoas que convivem ali em uma comunidade, que estão ali ajudando a revolta, a rebeldia deles ali, por vontade própria, tá? Isso aqui eu só tô listando algumas coisas que o filme traz ainda, beleza? O inglês no filme, a postura do antagonista do filme como inglês, tudo o que acontece, todo tipo de maldade, toda a morte com o inocente está associada ao inglês também, criando um estereótipo ali bem malvado no inglês, projetando nele um mal do qual o americano precisava se libertar. Além de que também, não sei se eu tô errado nisso, né? Mas eu percebi também que na mão do personagem principal, ele usar a machadinha também, talvez algum tipo de influência indígena ali também, né? Porque o Tomahawk é bem característico do indígena norte-americano. E aí, ao longo do filme, a luta ela é embasada sempre por a questão de ser homens patriotas, honrados e por terem princípios, tá? Eles terem princípios, eles têm que lutar. E aí rola muito debate sobre liberdade e lutar por uma ideia de nação, sem recompensa, tá? Muitos lutam sem recompensa, lutam por essa liberdade, por essa possível construção de nação que viria a ser no futuro, tá? E aí a questão do filme também, que é muito importante também para se debater sobre essa luta pela liberdade, que ela, durante a maioria do filme, ela não se trata de um exército formal lutando pela liberdade do país. São milícias, são homens comuns, fazendeiros, ferreiros, homens das vilas ali, que vão ter um treinamento militar básico para que possam formar milícia e poderem lutar contra os espanhóis, tá? Tudo surge da iniciativa do protagonista ali, que é um antigo general, um coronel, né, que vai e tem esses homens sob seu comando e consegue engajar eles nessa luta, tá? E aí também, por fim, né, mais um debate que o filme traz é sobre a construção de um novo mundo, né? Porque eles vão dizer que até então ali os ingleses chamam a América de um novo mundo, mas ainda parece o velho mundo. Então eles estão lutando também. Tudo isso significa fazer de verdade um novo mundo existir e deixar um passado para trás, né? Esse é o discurso que o filme traz pra gente, tá? Enfim, o que eu quero debater primeiro com vocês aqui, né? Eu queria discutir um pouco essa ideia de nação, a força que ela tem no filme, né? Por mais que houvesse identificação com a terra, com o território, eu acho bem complicado falar que eles eram nacionalistas e patriotas a esse ponto, principalmente porque as três colônias não eram tão unidas e tão homogêneas como pode vir a aparecer no filme. As três colônias tinham divergências entre si também, existia uma hereditariedade entre si também, tá? Então uma ideia de uma nação tão unida é bem complicada de se imaginar nesse contexto. Tá? Muito da ideia de nação que a gente tem hoje, patriota, levantar a bandeira, cantar um hino, se consolida de uma forma grandiosa, dessa forma que a gente imagina depois da Revolução Francesa, com Napoleão Bonaparte, com essas ideias iluministas se espalhando pelo fundo. A ideia de nação se fortalece muito com isso, tá? Mas isso não quer dizer que não existia identificação com o território, identificação com o tipo de nação antes.
tá? Existia, porque a identificação com a Inglaterra, com ser inglês, com ser francês, com ser português, com ser espanhol. A questão que a forma que o filme aborda em cima de símbolos, como a própria bandeira, em cima de um grande herói americano, ou o herói que está a pessoa que está se tornando o herói ali, é uma concepção posterior, né, do que está nesse filme. Tem um historiador que ele chama Mark Bloch, que ele tem um estudo sobre a nacionalidade. E o que isso significa, né? Ele pesquisa isso. Por que ele pesquisa sobre isso? Ele era um combatente na Primeira Guerra Mundial na França, por volta de 1914, tá? Ele era um combatente, ele foi pro front, e no front, quando ele viu... era muito difícil ter notícias verdadeiras no front para saber sobre posição de inimigo, para saber se a guerra acabou, esse tipo de coisa. E existia muita mentira. Ele vivia nesse ambiente. Além disso, quando ele olhava para o lado, ele via um companheiro dele, um amigo dele, morto. Ele passava fome e no final ele se questionava: o que a gente está fazendo aqui? E ele via os amigos dele antes de morrerem gritando que estavam ali pela França, pela França. E aí ele se perguntou: o que significa a França? Por que eu estou dando a minha vida pela França? E aí ele volta e faz um estudo longo e brilhante, é um estudo muito bom, é um livro muito bom, que é o resultado desse estudo, que chama Os Reis Taumaturgos. E ele descobre que durante a Idade Média e até muito tempo ainda na Idade Moderna, né, do jeito que a gente costuma separar os períodos, muitas pessoas na França e na Inglaterra, entre outras regiões também da Europa, mas ele foca na França e na Inglaterra, muita gente acreditava que o toque do rei podia curar escrófulas, que era uma doença que dava algumas manchas na pele. Nessa época ainda, por mais que existia uma identificação territorial ali entre um território da França e da Inglaterra, não tinha ainda a ideia de nação francesa ou nação inglesa. Mark Bloch, baseado no estudo dele, nas fontes dele, vai percebendo que aos poucos a identificação das pessoas com o rei e com uma nação francesa foi crescendo, baseado nessa mentira de que o toque do rei curava. Então ele vai dizer que a sociedade francesa e a sociedade inglesa, ela se concretiza, ela se organiza em cima de uma mentira, que era justamente a crença de que o toque do rei curava. E assim, como que funcionava essa questão do toque do rei? Às vezes eram eventos, tá? Existem até algumas pinturas sobre isso. Mas o que era isso? Eram eventos onde o rei tocava as pessoas faziam fila lá. Às vezes o rei te tocava e você aparecia curado alguns dias depois. E aí você associava ao que o rei fez, tá? Porque você acreditava nisso. Ou as pessoas geralmente elas nem estavam doentes, mas iam lá ser tocadas no rei, porque existiam realmente essa fé. Na Inglaterra também houve casos de o rei sempre dar uma moeda para a pessoa que ia ser lá tocada, então engajava também as pessoas em irem lá. E tudo isso foi organizando a sociedade em cima dessa mentira. E aí a questão da nacionalidade, se identificar com o rei francês ficou tão forte. E essa tradição vai durar até o século XVIII, assim. Pouco tempo antes ainda de acontecer as revoluções, né, na Europa. Então, qual que é o argumento do Mark Bloch? Claro que ele tem um estudo muito mais detalhado sobre isso, mais profundo, onde ele expõe todas as fontes dele, mas é importante vocês entenderem isso. E aí, a conclusão dele é que o Estado, a nação, surgiu de uma mentira. É vazia. Dessa forma, ele sair de casa para ir morrer pela França não faz sentido, porque a França, ela nasceu de uma mentira. A Inglaterra nasceu de uma mentira. Lembra disso. Eu não estou dizendo que a história da França é uma mentira, que ter essa identificação com a França é uma mentira. Mas essa questão de você chegar ao ponto de dar a sua vida em troca disso, tudo isso é uma mentira. Porque surge de algo banal, surge de algo que não é verdade. E isso é problemático. E ele, assim, depois ele sai da guerra ferido e etc. Ele faz esse estudo até para ele compreender o que ele estava fazendo na guerra. E ele chega nessa conclusão. Mas o interessante é que esse é um estudo ainda que ele publica dos anos 30, se eu não me engano, 20 ou 30. E até hoje a gente aceita a ideia de nação, vê muita gente batalhando pela ideia de patriotismo, como se isso realmente fosse algo que sempre existiu. Como se a gente nascesse num mundo onde existissem as nações separadas e a gente é obrigado a defender essa nação. Mas não, as divisões territoriais elas são humanas. E elas são criações humanas que se estabelecem e se mantêm por diversos tipos de conflito, mas não deixam de ser humanas, tá? Boa noite aí para quem tá chegando agora, beleza? Mas continuando, não deixam de ser humanas, tá? E aí uma das nações que é muito forte nessa questão do patriotismo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos que tem uma identificação muito forte com seus pais fundadores, né? Os founding fathers americanos, né?
É um país que tem uma identificação muito forte com os presidentes americanos, principalmente os primeiros presidentes americanos. Principalmente os americanos do século XIX, final do século XVIII, né? O programa History, o programa Trato Feito do History Channel, dá pra perceber naquele programa como que tem uma identificação muito grande com as peças desse período de independência, do período da Guerra da Secessão, tá? Porque sempre valem muito, sempre tem muito colecionador, sempre vende muito. E os Estados Unidos sempre foi esse país muito próximo dessa ideia de patriotismo. Vários filmes hollywoodianos, sempre um momento de ação, um momento do clímax do filme, uma bandeira americana é hasteada, às vezes sem sentido nenhum. E eu lembro uma de cabeça aqui agora, que é no Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire, onde ele tá indo lutar com o Venom e com o Homem de Areia, e aí ele pula na frente de um prédio, só pra dar uma corrida assim. É uma cena de 2-3 segundos. E aí ele sai da teia, cai no prédio, dá uma corrida e pula de novo. Nesse momento que ele tá correndo em cima do prédio, uma bandeira enorme dos Estados Unidos balança atrás dele, assim, sem contexto nenhum. Mas é o clímax do filme ali, é o Homem-Aranha indo pro combate, né? Então é muito comum ver isso em filmes americanos. Então repara que ainda no final do século XVIII, onde ocorre essa revolta, vários desses conceitos de patriotismo que o filme está trazendo ainda não era da forma que a gente entende hoje. E mesmo hoje, por mais que tenha tanto patriotismo dentro dos Estados Unidos, seja um país bem patriota, com uma propaganda até dentro do Hollywood bem patriótica, eu não acredito que o país seja tão homogêneo quanto pareça ser. Eu tenho certeza que tem as suas contradições dentro. Porque é um país enorme, com 500 milhões de pessoas. Igual o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Um país enorme, com diversas contradições internas. Esse é o problema de se tratar patriotismo brasileiro de forma cega, né? Querer que a gente abandone nossas diferenças e vista o verde e amarelo como se isso fosse solucionar de fato os problemas do Brasil, tá? Mas não dá pra ser dessa forma. Não tem como todo mundo fingir que é igual do sul ao nordeste só por ser brasileiro. Não, é um país extremamente diferente, tá? Então, mas o filme traz todas essas coisas para valorizar a própria história dos Estados Unidos, para valorizar a história deles mesmos. Pô, e por que não fazer, né? Justo, é a história deles. Então, assim, não é um problema isso. Eu só tô trazendo essas coisas aqui pra gente pensar um filme em perspectiva, né? Pra gente não acreditar, igual a gente falou na semana passada, igual o Luiz falou aqui no começo, um filme histórico não tá te contando o que aconteceu. Tem um lugar de onde ele foi produzido, tá trazendo um discurso também ali que tem uma intenção. Esse filme eu acho que ela é bem clara, né?